A partir desse momento, né, nesse vídeo, né, nessa aula, a gente vai trabalhar com algumas questõezinhas do Enem sobre equilíbrio iônico, tá bom? É muito importante para o Enem que a gente tenha ciência em relação aos equilíbrios como um todo, né, sobre duas coisas, principalmente, tá bom? Primeiro, o deslocamento de equilíbrio, que é ali trabalhado pelo princípio de Lechatelier, né? Isso é muito fundamental para as questões do Enem, tá bom? A segunda coisa é manipular bem os equilíbrios, né? Principalmente quando nós ali encontramos equilíbrios estabelecidos por ácidos bases e sais também, né? Dependendo do comportamento que esse, né, sal vai apresentar na água, tá bom? Então, vamos trabalhar algumas questõezinhas aqui, onde a gente vai cercando algumas coisas, tá? Então, lá vou eu compartilhando, tá aqui o meu compartilhamento, né? A questão de número 1 é uma questão, né, importante para a gente. E lá vamos nós aqui, ó. Desenhando, sempre desenhando. O pH, né, que é o potencial o hidrogênio iônico ali de uma solução, ele informa a acidez ou basicidade de uma solução. A escala abaixo apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água pura a 25 graus. Então, gente, a 25 graus, tá? E eu preciso obrigatoriamente fixar a temperatura, porque quando a temperatura, né, ela abaixa ou ela aumenta, a constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio, ele muda, tá bom? A temperatura é o único fator que altera o valor da constante. E dessa forma, se eu não estiver trabalhando a 25 graus, a escala de pH ela vai ter valores diferentes, tá bom? Tanto para o meio ácido, quanto básico, quanto neutro, ok? Então, a 25 graus, o que nós sabemos aqui, ó? Caso o pH seja igual a 7, né, nós temos aqui um meio neutro, tá bom? Qualquer valor dentro dessa escala que seja menor do que 7 se refere, né, a um meio classificado como ácido, ok? E qualquer valor nessa escala acima de 7, 7,0001, né, já temos aqui um meio obrigatoriamente classificado como básico, tá bom? Isso a 25 graus Celsius. Agora, né, uma outra coisa importante aqui, que vou aproveitar a escala e vou abrir para a gente, é conhecer essa relação, que o pH mais o pOH, né, o pH mede a concentração de H+, o pOH, a concentração de OH-. Ambos, né, a 25 graus na água, né, obrigatoriamente, ao serem somados, vão fornecer um valor igual a 14. E por que isso é importantíssimo para a gente? Porque muitas vezes eu vou te apresentar, né, o caráter ácido, básico ou neutro da solução usando o pH, né, o que é muito comum. Mas eu também posso achar o pOH sendo fornecido. E aí eu preciso também conseguir enxergar que as escalas, elas são complementares. Como assim complementar, Cris? Se eu tenho, né, um pH igual a 2, por exemplo, pH igual a 2, né, que é um meio ácido, né? Qual seria o pOH? O pOH, ele seria igual a 2. É isso que é importante a gente conhecer. Quanto mais baixo for o pH, mais alto é o pOH. Então, quando a gente trabalha com isso aqui, ó, o pH, ele, né, vai de 0 até quase 7 ali para ácidos. O pOH é o contrário aqui, ó. Então, se eu te disser que eu tenho alguém com um pOH de 12, eu estou te dizendo que o pH da solução é 2, é um meio ácido, né? Se eu te disser, por exemplo, que eu tenho, né, uma solução com um pH 11, né, que é um meio básico ali, eu estou te dizendo que eu tenho alguém com pOH igual a 3. Então, são duas escalas, tá bom? Que a gente precisa conhecer, tanto o pH quanto o pOH, beleza? Então, guardem essa relação, porque ela é fundamental e ela já apareceu no Enem. Então, lá vamos nós.
uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório por um grupo de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução como um dos parâmetros escolhidos na identificação da solução. Os resultados estão aí na tabela. Ô, gente, aqui, ó, né? Do Carlitos Teves, que mediu um pH de 4,5, né? Até a Val aqui, ó, que mediu o pH de 6, né? Foram as maiores variáveis. Então, o pH ficou entre 4,5 ali, né? Carlos e o Paulo, e ficou igual a 6 no caso da Valéria. Todo mundo concorda. Para todas as medições aqui realizadas, o meio é ácido. O meio é ácido, certo? Então, aqui, ó, eu tenho meio ácido. Eu, obrigatoriamente, estou numa escala, né, apresentada lá em cima, no meio ácido. Legal, até aqui tudo bem. Os meninos mediram o pH, só isso, né? E aí vem a questão. Da solução testada pelos alunos, que é a mesma solução, tá? Eles fizeram medições aí diferentes, devido a algum tipo de erro, provavelmente. Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100 ml e adicionou água até completar 200 ml. Então, de solução diluída. O que o professor está fazendo aqui é um processo de diluição. Não é? Você adiciona solvente e, ao adicionarmos solvente, a concentração da minha solução ela cai. A concentração diminui. O próximo grupo de alunos que for medir o pH dessa solução criada pelo professor vai encontrar outros valores de pH. Mas valores dentro de qual faixa? Ô, gente, peraí, vamos por partes. Vamos por partes. Eu não tenho que fazer conta nenhuma, tá bom? Vamos por partes. Eu tinha uma solução ácida. Ok. Com pHs ali entre 4,5 e 6, né? 4,5 e 6. 4,5 até 6. Tá? Essa aí foi a minha faixa de medição. E aí, o que está acontecendo? Eu diluí essa solução. Então, o meio vai ter uma menor concentração ácida. Mas o meio continua sendo ácido, galera. Né? Vamos imaginar que você tem um suco de limão ali, só para fazer uma relação. Você tem um suco de limão muito forte. Está muito ácido aquilo ali. Aí você põe água. Aquele suco, né, ele vai ficar menos concentrado. Você, ao bebê-lo, vai perceber que ele continua ácido ainda, só que menos ácido. Simples. Então, se eu diluir a minha solução ácida, ela continua sendo ácida. Ou seja, o pH medido, ele obrigatoriamente tem que ser menor do que 7. Então, corta. E se a solução ficou menos ácida, eu não posso achar de jeito nenhum um pH menor do que 4,5. Não posso. Não faz sentido. Né? Eu só teria um pH menor que 4,5 se eu aumentasse a concentração da minha solução ácida, e não o contrário. Então, eu não posso achar valores menores do que 1, não posso achar os mesmos valores, porque eu estou diluindo a minha solução, e nem posso achar valores mais baixos do que 4,5. Né? Então, obrigatoriamente, eu continuo ainda tendo uma solução ácida, só que com valores de pH um pouco maiores dos valores que eu encontrei. Então, né, se eu tiver uma solução de 4,5, ela vai ser medida, o pH ali calculado vai ser maior do que 4,5. Se eu tiver um pH de 6, ao diluí-lo, esse pH ele vai aumentar. Vai ficar ali 6,5, 6,6, 6,7, depende da quantidade de água, né? Não preciso fazer conta. Mas, ainda sempre dentro da escala do caráter ácido. Então, de cara, a resposta aqui para a gente tem que ser a letra C. Ok? Então, essencialmente, é isso que essa questão trabalha. Né? Que eu saiba manipular essa escala de pH, que é uma escala, convenhamos, né, muito comum para a gente ao trabalharmos com equilíbrio iônico. Ok. Agora, eu vou para a próxima questão. Que é uma questãozinha que pode ser resolvida de duas formas diferentes. Quais seriam elas? A forma matemática.
que seria muito trabalhosa, tá? Ou aqui é simplesmente uma interpretação, né, do que a questão fornece para a gente, ok? Eu prefiro sempre a parte de análise e não de conta. Mas vamos lá, aqui, ó. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração, né, o método mais empregado, até mesmo pelo custo, né, é muito barato. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água ser desinfectada. As equações que estão aí, né, vão evidenciar exatamente o processo. Então, aqui, ó, cloro na água estabelece um equilíbrio, tá? Ambos são equilíbrios, ó, gerando o HClO, que é o ácido hipocloroso, e gerando HCl, né, que é um ácido forte, então ele está dissociado ou ionizado, né? H mais Cl menos. Esse ácido hipocloroso em água, ele também estabelece um equilíbrio, porque ele é um ácido fraco. O HClO é um ácido fraco. E ao ionizar, ele produz H+, ele produz aqui o Cl-, que é o hipoclorito, tá bom? E aí lá vamos nós. A ação desinfectante, ela é controlada pelo ácido hipocloroso, que é o HClO, ok? Que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então, o ânion e o ácido, eles funcionam como agentes de desinfecção, sendo que o ácido tem um potencial muito mais alto. O pH do meio, ele é importantíssimo, né? Porque influencia na extensão em que o ácido se ioniza. Isso é o chamado efeito do íon comum. E o pH aqui, portanto, ele vai ser analisado pela concentração do H+. H+, H3 ou mais, mesma coisa, né? E aí lá vamos nós. Para que a desinfecção seja mais efetiva, para que ela funcione bem, o pH da água deve estar mais próximo de um dado valor. Que valor é esse? Então, eu preciso escolher um pH onde o processo de desinfecção ele é melhor, mais eficiente. Aí, presta atenção nisso aqui, gente. Ó. O texto acabou de dizer que o ácido hipocloroso possui um potencial 80 vezes superior. Então, eu quero que essa espécie exista mais, ó, a espécie verdinha. Por quê? Porque ele é mais eficiente. Então, o que nós buscamos aqui nessa questãozinha é que o equilíbrio apresentado ele esteja deslocado para a esquerda. Porque se ele estiver deslocado para a esquerda, o HClO vai existir em maior extensão. Tá? E como o pH influencia nisso? Ó, gente, quanto mais, princípio de Le Chatelier, quanto mais H+ existir, mais o equilíbrio estará deslocado para a esquerda, certo? Ok. E meios nos quais a concentração de H+ é mais alta são meios ácidos. Meios ácidos. Então, de cara, eu já vou cortar o 7, que é neutro, vou cortar o 9 e o 14, porque são meios básicos. Não é isso que eu quero. Eu não quero uma concentração de H+ baixa, eu quero uma concentração de H+ mais alta. E isso faz o equilíbrio se deslocar para a esquerda. Legal, Cris. Então, fica o 0 e o 5. Os dois meios são ácidos. Os dois meios são ácidos. Legal. Beleza. Entendi tudo, Cris. Qual que é o marco? E aí, sem fazer conta, gente. Sem fazer conta, né? Nós estamos falando aqui de um processo de desinfecção de água. Etapas de tratamento da água. E essa água depois vai ser distribuída à população. Faz algum sentido você acidificar a solução, fazendo com que o pH daquela solução seja igual a 0? Para eu ter um pH igual a 0, eu tenho que ter ali uma concentração de H+ muito significativa. 1 mol por litro. Então, não faz sentido você acidificar a água, pH 0, gente, e distribuir isso para o povo beber. Não faz sentido, né? Então, obrigatoriamente,
eu vou marcar aqui o meio ácido, mas não o meio no qual a acidez seja extremamente alta. Ok? De cara, eu faço essa questão simplesmente por uma questão de bom senso. Estou interpretando o meu problema, né? Tem como resolver ela por conta, Cris? Tem. Aí eu preciso usar a equação de Henderson, tá? Que aparece para a gente, né, no estudo dos tampões, que eu não preciso usar, tá bom? Que seria aqui, ó, o pH é igual ao pKa mais log, né, da base conjugada log do ácido sobre a base, né, da concentração do ácido sobre a concentração da base. Então, é isso aqui que eu preciso usar. Só que isso aqui geraria um problema enorme, né? A conta seria horrorosa, ok? Então, aqui, ó, o pH seria a nossa resposta, né? Eu teria que fazer o menos log do Ka, que é o pKa. Então, aqui, ó, o pH seria, né, o pKa, que é 7,53, a questão me deu, né, mais o log aqui, ó, do ácido sobre a base. E aí, nós estamos falando de 80 vezes superior, né, de 80 vezes superior. Então, nós estamos falando aqui de 1 sobre 80. Aí tem que ter maldade, gente. Log de 1 sobre 80, ninguém aqui sabe tirar. Mas log de 1 sobre 100, a gente sabe. Então, eu vou arredondar esse 80 aqui para 100. Por que eu sei log de 1 sobre 100? Ô, gente, 1 sobre 100 é 10 a menos 2. Né? Log de 10 a menos 2 é menos 2. Então, o pH aqui, ó, ficaria 7,53 mais log de 10 a menos 2 é menos 2. Então, isso aqui daria para a gente 5,5, né? 5,53. Isso é um valor aproximado, tá, gente? Não tem como a gente fazer essa conta sem calculadora buscando exatidão. Até mesmo porque isso aqui é cerca de 80 vezes, né? Isso não quer dizer que seja exato. Então, isso me dá um pH próximo de 5, que seria a resposta. Então, eu tenho dois caminhos possíveis para resolver essa questão. O caminho rápido e o caminho matemático, né? E aí percebam que eu preciso carregar, para resolver a matemática dessa questão, eu preciso carregar uma equaçãozinha, né, que não é uma equação muito comum na prova do Enem, né? No Enem em si, eu não me lembro de outra questão onde a equação de Henderson fosse necessária. Só essa. E, na verdade, ela não é nem essencial, né? Ela não resolve a minha questão sem que um outro caminho venha a existir. Tá? Então, a gente consegue driblar algumas coisas, né, no Enem quando a gente trabalha com equilíbrios. Né? E não só por outros, né, com outros capítulos também, gente. Né? Algumas coisas a gente consegue resolver por bom senso. Tá bom? Essa é uma questão clássica, onde isso fica muito claro para a gente. Ok? Então, vamos tocar o barco. Vamos para mais uma questãozinha, né, que é a questão de número 3. Ok? Ó, nossa, tem um texto grande, né? Quando esses textos grandes aparecem, eu gosto de ir direto para cá, né? Essa afirmação baseia-se no uso do cimento solo, mistura rica em cálcio, que... então, acho que eu vou precisar do texto aí, né? Não deu para ter uma ideia direta, geral, do que está acontecendo. Então, vamos ler. Decisão de asfaltamento da rodovia MG10, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam um sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção dos nutrientes e água,
estão sendo substituídas por espécies invasoras, que não teriam naturalmente adaptação para esse ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens das rodovias, equivocadamente chamada de estrada ecológica, né? Possivelmente, a entrada das espécies de plantas exóticas nesse ambiente foi provocada pelo uso, nesse empreendimento, de um tipo de asfalto que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas no solo, né, adjacente à rodovia. Legal. Então, neste caso, essa afirmação baseia-se no uso do cimento solo. Mistura rica em cálcio que? E aí? Cálcio, galera. Cálcio, né? Um metal alcalino terroso, né? O cálcio, né, nesse cimento, ele pode estar na forma de calcário, né? Calcário é muito utilizado na produção de cimento, né? E esse calcário, ele gera óxido de cálcio, tá bom? Que é muito, muito, muito importante para a gente, tá? E aí, lá vamos, né? As plantas estão adaptadas a uma alta concentração de alumínio. Gente, a alta concentração de alumínio, ela não é normal, não é? Tanto que as plantas se adaptaram a essa elevada concentração. Isso quer dizer que o alumínio em excesso, ele é tóxico, não é? E aqui, neste caso, a presença desse cálcio, né, ele está contribuindo para que outro tipo de vegetação cresça consideravelmente. Porque o cálcio, obrigatoriamente, provoca o quê? Ele inibe a toxicidade do alumínio. Ele inibe a toxicidade do alumínio, não é verdade? Então, neste caso, né, nós vamos ter que ficar entre letra A e letra B. Ok? E cálcio, já que ele é um metal alcalino terroso, né, estando ele, né, na presença de óxido de cálcio, de hidróxido de cálcio, né, ele vai fazer com que o pH do meio suba. Ele vai, né, diminuir a acidez do solo. Então, ele vai, aqui nesse caso, provocar uma elevação do pH nessas áreas. Então, de cara aqui, ele inibe a toxicidade do alumínio, né, elevando o pH. Ok? Como isso acontece, né, não vai nos interessar muito. A gente, né, resolve pela contextualização. Mas, ao aumentarmos a concentração de OH- no solo, né, basificando o meio, eu provoco ali a combinação do alumínio com o OH, né, gerando hidróxido de alumínio, ok? E, portanto, capturando o alumínio que antes estava livre e atrapalhando o crescimento da vegetação, ok? Então, essa é uma questãozinha onde a gente, nesse caso, precisa fazer obrigatoriamente uma interpretação, beleza?